Lições bíblicas. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. Texto áureo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Leitura bíblica em classe. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jeremias, capítulo 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros, e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Tópico 1. Os profetas maiores. 1. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi,
como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, por meio dos profetas. 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. 3. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento, e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do Anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Sinopse 1. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente, tanto no reino de Judá como na Babilônia. Tópico 2. Os profetas menores. 1. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que, como uma meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. 2. Os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. 3. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu,
que persuadiu o povo a reconstituir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo, com a mensagem: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias, como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. 4. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu, e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edonitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Sinopse 2. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Tópico 3. O livro do Apocalipse. 1. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. 2. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado. O pecado será banido. E aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora, vem, Senhor Jesus. Sinopse 3. O livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança.